Qual é a diferença de um pentecostal para um carismático? Primeiramente, é uma diferença histórica, né? Porque, como eu falei lá no início, o pentecostalismo tem a ver com o avivamento da Rua Azusa, então são as igrejas que derivam, direta ou indiretamente, desse avivamento. E aí, no Brasil, a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem a Congregação Cristã do Brasil, a própria Igreja do Evangelho Quadrangular, numa segunda fase, né? Porque ela vem um pouco distante aí no tempo em relação a essas duas primeiras. Mas o movimento carismático, o que ele é? Ele é um movimento pentecostal em igrejas históricas. Porque no avivamento da Rua Azusa, as denominações históricas tiveram resistência ao pentecostalismo. Ok. Batistas, presbiterianos, metodistas, todos foram críticos àquele movimento. E aí, o pentecostalismo só foi adentrar com força nessas igrejas na década de 60. Então, há isso que nós chamamos de movimento carismático. Mas, em questões teológicas, é bem próximo. Assim. Também se acredita num batismo no Espírito Santo, para ser testemunhal, embora não haja uma ênfase tão grande no falar em línguas como a evidência inicial, alguns sim, outros não. Por exemplo, se você pega o Ernesto Tonini, que é um grande nome do movimento carismático brasileiro, ele era um pastor batista de Perdizes, que foi batizado no Espírito Santo na biblioteca. E ele fala que era o motivo de orgulho que ele tinha, né? E Deus o batizou ali e mandou ele dar os livros ainda, né? Depois ele comprou e montou de novo. Então, uma história linda. Vale a pena, quem estiver ouvindo, depois buscar a história dele. Até em vídeos tem. E o Ernesto Tonini, ele era uma pessoa que defendia o batismo no modelo bem tradicional do pentecostalismo, que é evidenciado pelo falar em línguas, fazia aquela leitura tradicional de Atos, como os pentecostais clássicos faziam. Mas ele continuou sendo batista, né? Depois ele fundou a Igreja Batista... Me fugiu o nome agora da igreja, mas fica na Vila Mariana. A Igreja Batista... Me fugiu. Mas é uma Igreja Batista renovada, né? E depois funda a Convenção Batista Nacional, que tem essa pegada pentecostal, digamos assim, né? Mas na prática, pentecostais e carismáticos têm uma diferença mais de origem do que de questões doutrinárias, né, em si. Muito bom.